E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Pop War, da autora Rebecca Kong, que é o primeiro livro da trilogia de mesmo nome. Não se preocupem que nesse vídeo não vai ter spoilers, o máximo que eu vou falar são informações que tem na própria sinopse do livro. Então eu repito, não vai ter spoilers nesse vídeo, ok? Para começar então, a autora do livro, a Rebecca Kong, ela é chinesa e quando ela tinha 4 anos, ela imigrou para os Estados Unidos. E aí, quando ela estava na faculdade, que ela estava fazendo faculdade de estudos chineses, Chinese Studies, ela começou a escrever esse livro de fantasia, The Pop War, que é uma fantasia baseada em eventos da vida real que aconteceram na história da China no século XX e com uma atmosfera de ambientação da dinastia Song. Ou seja, a ambientação de Pop War é bem diferente da que a gente está acostumada dos outros livros de fantasia, que costumam ter uma pegada mais medieval, mais eurocêntrica, enquanto que nesse a ambientação é na cultura e na história da China. Já começa bem diferente, bem interessante, e eu tenho que avisar para vocês também que pode ficar bem pesado o livro. Alguns dos eventos da vida real que serviram de inspiração para esse livro são muito pesados. Aliás, a Segunda Guerra Sino-Japonesa é um dos eventos que inspiraram esse livro também, né? Então, esse livro ele pode ficar bem pesado, já aviso, deixo avisos de gatilho, que o livro mostra algumas situações muito pesadas mesmo. Mas continuando então sobre o que é a história desse livro. Como eu acabei de falar, ele é muito inspirado pelo conflito da Segunda Guerra Sino-Japonesa, ou seja, a Segunda Guerra entre a China e o Japão. Aliás, quando a gente pega o mapa do livro, né, é bem óbvio que se trata da China e do Japão nele. Mas enfim, a protagonista do livro é a Feng Runin, que é uma órfã da Segunda Guerra da Papoula e que teve que ser adotada por um casal. Esse casal ele vende ópio ilegalmente e eles querem forçar a Rin a casar com um cara para melhorar o negócio de venda ilegal de ópio deles. Mas aí a Rin se mata de estudar quase e é aprovada no exame Keju e entra na principal academia de arte militar de Nikan. E aí nessa academia então ela conhece vários colegas, professores, etc e tal, começa a treinar para se preparar para a Terceira Guerra da Papoula, né? Que Nikan venceu a Segunda Guerra por muito pouco, que é o país da Rin, né? E eles sabem que uma terceira guerra pode eclodir a qualquer momento, então se preparando para isso. E aí na academia, a Rin descobre que elas têm o antigo poder do xamanismo, que ela pode convocar um deus e usar os poderes dele. E aí ela começa a ser treinada mais ou menos por um professor que todo mundo acredita que seja louco. Essa é mais ou menos a sinopse do livro. Eu não posso falar mais do que isso porque aí seria entrar em spoilers. Mas o que eu achei do livro então? A primeira coisa é que essa parte inicial dele eu não achei muito original. A gente já viu coisas assim com Harry Potter, mas as semelhanças são quase idênticas quando a gente compara com a Crônica do Matador do Rei, né? Um órfão pobre que entra numa escola de elite, tem um rival rico, o professor que odeia ele, etc e tal. Tem um professor que todo mundo que acredita que é maluco, mas que é o único que é capaz de usar a magia de verdade. Tem várias similaridades com a Crônica do Matador do Rei, então. Mas isso não chegou a me incomodar tanto, porque a autora ela executa muito bem essas similaridades na hora de contar a história. Porque conceitos similares a gente vai encontrar em vários livros, coisas parecidas, tipo, protagonista órfão, etc e tal. A gente encontra em vários livros, mas a execução deles que faz a diferença. E aqui eu achei que a execução da Rebecca Kong, então, foi muito boa. Para mim, um dos principais pontos do livro é a execução dele. Ele tem muitos pontos positivos, mas um dos principais é a execução. A forma como ela narra e executa a história eu achei muito boa. O ritmo que ela dá às vezes é um pouco estranho porque muito tempo se passa, sabe, em poucas páginas. Por exemplo, a Rin fica estudando 2 anos para o Keju, mas isso se passa em algumas páginas, sabe? Então tem vários desses é, passagens de tempo um pouco truncadas, mas mesmo assim, no geral, eu acho que a execução do livro é espetacular, bem melhor do que eu esperava para uma autora que estava na faculdade quando escreveu ele, né? Ao mesmo tempo que fazia faculdade, escreveu. Outro ponto positivo é a originalidade. Tanto o sistema de magia dos 64 deuses do panteão chinês, tanto quanto a execução dos eventos da vida real que inspiraram esse livro
são muito bem feitos. A ambientação do livro, a construção do mundo que a Rebecca Kong dá é sensacional. Eu achei impressionante. É aquele tipo de história que ele te apresenta muitas informações muito interessantes, mas elas não são suficientes porque elas te deixam mais curioso ainda e você quer saber cada vez mais de como esse mundo funciona e do que vai acontecer agora. A última coisa que eu vou falar então é sobre os personagens. Eu achei eles bem legais, interessantes, mas talvez o ponto mais fraco do livro. Porque como eu falei, né, tem aqueles personagens, o professor que odeia o protagonista, tipo o Snape em Harry Potter, o colega que é rico e rival do protagonista, igual também tem no Harry Potter com Draco Malfoy e no Matador do Rei com, esqueci o nome daquele cara chato, o amigo do protagonista, o professor estranho que todo mundo que acredita que é louco, etc. Tem vários personagens que eu acho que não se aprofundaram tanto para sair desse estereótipo do conceito, sabe? Tem o conceito do professor que todo mundo acredita que é maluco, mas é o único que realmente sabe usar magia. Então eu acho que, no geral, não estou falando específico desse personagem, mas no geral, os personagens eles não se aprofundaram a ponto de passar para além do conceito, sabe? Além desse elemento dele. Tem alguns personagens que são bem desenvolvidos, mas eu acho que é uma minoria nesse primeiro livro. No geral, eles ficam mais presos nesse estereótipo do personagem que eles estão interpretando, entendeu? Mas mesmo assim, o livro é muito bom, uma das melhores leituras que eu tive nesse ano. Eu gostei demais e já terminei o segundo também, The Dragon Republic, e não vejo a hora de ler o terceiro. Ele ainda não foi publicado no Brasil, mas se você souber inglês, eu recomendo que leia. E aliás, teve notícia essa semana, né? Eu tô gravando isso no dia 10. Saiu a notícia no dia 8, terça-feira, de que The Pop War, a trilogia inteira, foi comprado os direitos para ser adaptado para televisão a história. Ou seja, eu acho que é um bom momento para uma editora pegar e comprar para publicar no Brasil, né? Que logo vai ter uma adaptação televisiva, já está sendo trabalhada. Toda a trilogia já está publicada, já está completa nos Estados Unidos. Então, eu reforço que se você souber ler, eu já recomendo ler agora. Se não, resta esperar alguma tradução ou adaptação televisiva quando sair. Para fechar esse vídeo, então, uma nota. É difícil de dar, com certeza mais do que 9, mas aí eu fico depois da vírgula. Que nota que eu dou depois da vírgula? Porque 9 é definitivo. 9,1. Eu sempre mudo essas casas depois da vírgula. Se você me perguntar, tipo, amanhã eu vou dar uma nota diferente. Mas hoje, no momento, eu acho que eu vou dar 9,61. É, tipo, muito bom mesmo o livro, recomendo demais. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham se interessado por ler esse livro que eu gostei tanto. Não vejo a hora de eu terminar de ler a trilogia. Muito obrigado por assistirem e até o próximo.